Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Nesta nossa aula, trataremos sobre o assunto chamado Geografia dos Transportes, um ramo da geografia que vai estudar o deslocamento das mercadorias, pessoas e informações pelo espaço. E também veremos os transportes no Brasil. Então, por ser um assunto longo, complexo, nós dividiremos essa aula em duas partes, para poder não cansarmos muito. E assim, dividindo o tema, fica mais fácil estudarmos esse assunto que é amplo, complexo e exige bastante discussão. Falar de transporte é algo que envolve toda a sociedade. Isso reflete diretamente nas nossas vidas. Bom, primeiramente, precisamos definir alguns conceitos importantes para o nosso estudo. Então, vamos começar com o conceito de transporte. O que é transporte? Qual o conceito de transporte? Transporte é um serviço ou uma prestação de serviço, é uma atividade econômica que consiste no deslocamento de pessoas e mercadorias através de uma rede viária. É um conceito bastante simples. E o que é uma rede viária? Rede viária nada mais é do que a obra de infraestrutura para a realização ou desenvolvimento de uma modalidade ou tipo de transporte. Rede viária são as estradas, os trilhos, os aeroportos, são as obras necessárias para que o transporte aconteça, ele ocorra. Importância dos transportes. Os transportes eles têm uma importância enorme nas nossas vidas. O tempo inteiro, mercadorias, pessoas e mesmo informações se deslocam no espaço o tempo todo, a nível nacional e a nível mundial. Mercadorias dentro e fora do Brasil são transportadas o tempo inteiro. Então, os transportes eles vão ter essa importância de deslocar com agilidade pessoas, mercadorias e informações, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. É pelos transportes que chegam as mercadorias nas mais pequenas cidades espalhadas pelo Brasil. É pelos transportes que quando a gente compra um produto lá da China, por exemplo, é através dos transportes que essas mercadorias chegam até as nossas residências. E é também pelos transportes que nos deslocamos de uma forma mais rápida pelo espaço geográfico. Porque se formos pensar no passado, quando os transportes ocorriam através de animais, como demoravam as mercadorias a chegar num lugar, como demorava a gente de uma cidadezinha para outra, às vezes levavam dias. Então, os transportes, eles têm uma importância fora de série. Outro conceito dentro do nosso estudo é o que se chama de frete. O que é frete? Frete é o valor cobrado para o transporte de mercadorias. É o valor da locação daquele meio de transporte. Não necessariamente um meio de transporte rodoviário, mas todos os tipos de transporte que temos hoje. Então, frete é o valor o valor do transporte das mercadorias. Outra coisa interessante também é a relação do preço das mercadorias com os transportes. Então, basicamente, quando a gente ouve uma notícia de que o preço dos combustíveis aumentou, parece que isso não tem relação com a nossa vida, mas isso se reflete diretamente nas nossas vidas, principalmente no preço das mercadorias. Porque, como eu disse no início, praticamente todas as mercadorias hoje que existem nos mercados, quitandas, padarias, lojas da nossa cidade são transportados. E se aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço do diesel.
que é o principal combustível aí dos meios de transporte. Então, se o combustível aumenta, o frete também vai aumentar e o preço das mercadorias vai aumentar também. O fornecedor, o comerciante, o comerciário, ele vai repassar o valor desse frete mais caro para as mercadorias. Então, o preço dos combustíveis se reflete diretamente nas nossas vidas, porque aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, aumenta o preço das mercadorias. Outro conceito importante é o conceito de logística. O que é logística? Logística é o planejamento e execução do eficiente transporte para cumprir o objetivo de uma forma rápida, segura e com menor custo. Logística é esse planejamento, é esse plano para que o transporte de uma mercadoria de um lugar para outro ocorra da forma mais rápida possível, da forma mais segura possível e com o menor custo. Então, basicamente, logística é isso. Envolve todo esse planejamento, uma série de profissionais pensando ali como que a mercadoria vai ser transportada, de onde para onde, qual o meio de transporte mais eficiente para fazer o transporte daquela mercadoria. Então, quando se pensa, quando se reflete para que o transporte ocorra de forma rápida, segura e mais barata, estamos falando de logística, de planejamento de transporte. Modal. O que é modal? Modal nada mais é do que a modalidade ou tipo de transporte. Então, quando eu falo o transporte rodoviário, quando eu falo de transporte rodoviário, o rodoviário é o tipo, é o que a gente chama de modal. E quais são os principais modais ou tipos ou meios de transporte? São o rodoviário, o aéreo, o ferroviário, o aquaviário e o dutoviário. Então, modal é o tipo ou meio de transporte. Multimodal e intermodal são duas operações realizadas por meio de mais de um tipo ou modal de transporte. Ou seja, a carga sai da origem e chega no destino depois de passar por duas ou mais modalidades, o que pode envolver o rodoviário, aquaviário, aéreo e ferroviário, por exemplo. A diferença entre multimodal e intermodal é que no multimodal envolve um documento só. No intermodal, para cada tipo de transporte, precisa de um documento. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa mercadoria que vai sair da China e vai chegar até a minha casa. Esse transporte vai envolver vários modais ou vários tipos de transporte. Basicamente, da China até o Brasil, vai ser pelo transporte aquaviário, vai vir de navio. Chegando aqui, provavelmente vai ser colocado num caminhão e vai chegar até a minha casa por meio do transporte rodoviário. Ou seja, eu estou falando então de um transporte intermodal ou multimodal, dependendo de se vai precisar de um documento só para todos os transportes ou se vai para cada tipo de transporte um documento. Então, quando um transporte envolve mais de um tipo, como esse exemplo que eu citei, chamamos de multimodal ou intermodal. Corredores de exportação. Corredores de exportação são áreas dotadas de condições satisfatórias de transporte, armazenamento e sistema portuário para o escoamento da produção nacional para o exterior. Então, corredor de exportação é todo esse sistema que vai da origem do produto até o porto para esse produto ser exportado. Envolve vários tipos de transporte, como ferroviário, aquaviário, rodoviário, do armazém, onde esses produtos são estocados, até o porto, onde ele vai para o exterior. E temos alguns corredores de exportação no Brasil. O corredor do Maranhão,
que termina no porto de Itaqui e Ponta da Madeira, o corredor de Minas, que termina no porto de Vitória e de Tubarão, o corredor de São Paulo, que termina no porto de Santos, o corredor do Paraná, que termina no porto de Paranaguá, o corredor do Rio Grande do Sul, que termina no porto de Rio Grande. Temos vários corredores de exportação no Brasil e muito desenvolvimento em infraestrutura ainda precisa ser desenvolvido para podermos escoar a produção de diversas partes do Brasil para o mundo todo. Porque o Brasil é um país muito grande. Então, os corredores de exportação precisam ter uma infraestrutura boa para não perder tempo, para não perder dinheiro no transporte das mercadorias até os portos. Porque dos portos vão para os vários países parceiros do Brasil. China, Estados Unidos, União Europeia, Japão. Aí temos uma nova rota para o norte, aqui de Mato Grosso. Então, os governos, ultimamente, eles têm investido bastante nesses corredores de exportação para podermos escoar a nossa produção para fora. Então, antes, vinha de Mato Grosso, passando por toda a região sudeste, até ser exportado lá pelo Porto de Santos. Hoje, está ainda em andamento uma nova rota, um novo corredor de exportação para levar as mercadorias aqui do interior do Brasil para fora, passando aqui pelo estado do Pará. Então, estão investindo bastante em hidrovias, ferrovias, rodovias, nesse novo corredor de exportação aqui, que vai escoar a produção através do estado do Pará, por rodovias, ferrovias e hidrovias, como eu disse. Agora estudaremos cada tipo de transporte, ou cada modalidade de transporte, ou como é bem trazido, cada modal de transporte. O primeiro modal que estudaremos, ou o primeiro tipo de transporte, é o chamado transporte rodoviário, de grande importância no nosso país. Então vamos ver as características desse modal de transporte chamado modal rodoviário, ou transporte rodoviário, ou tipo rodoviário, ou modalidade rodoviária. Primeiro, é um transporte terrestre. A rede viária para ele acontecer são estradas e rodovias. Os móveis utilizados nesse modal são carros, ônibus, caminhões, motos. Vantagens do transporte rodoviário: versatilidade, ou seja, leva a mercadoria em vários pontos, em várias vielas, em várias ruas. Rapidez, e é viável para transporte de cargas em pequenas distâncias. Então, para transportar de uma cidade para outra, o melhor transporte é o rodoviário. Desvantagens: é um transporte caro, perigoso, a manutenção das estradas e rodovias também é muito cara, é um transporte muito poluente. Então, pessoal, vocês vão perceber que todos os modais de transportes têm vantagens e desvantagens. Todos. Não existe, esse meio de transporte é melhor do que aquele. Não, todos têm a sua importância, a sua devida importância. Outro modal é o modal ferroviário. Características: também é um transporte terrestre. A rede viária, ou seja, a obra de infraestrutura para que ele possa acontecer, são os trilhos. Os móveis são trens e metrôs. E aí o pessoal faz muita confusão entre trem e metrô. E qual a diferença? Muitos acham que trem é aquele móvel que anda na superfície, e metrô é o que vai subterrâneo. Não é essa a diferença. Muita gente acha que a diferença está no trem, ele transporta mercadorias, e o metrô ele transporta pessoas. Não é também essa a diferença. Porque o trem ele pode transportar pessoas também. A diferença entre trem e metrô é que o trem ele transporta cargas e também transporta pessoas.
E no caso de pessoas, o trem ele transporta pessoas de uma cidade para outra dentro de uma região metropolitana. E o metrô não. O metrô ele vai transportar pessoas apenas dentro da mesma cidade. Então o metrô ele só transporta pessoas. E a diferença para o trem é que o metrô ele transporta pessoas apenas dentro de uma cidade. Vantagens do ferroviário: grande capacidade de carga, é um transporte seguro, barato para transportar carga de grandes distâncias, como minérios, grãos, pouco poluente e os veículos duram muitos anos, têm uma vida útil muito longa. Desvantagens dos trens: pouca versatilidade, ou seja, o trem ele segue aquela rota fixa, não dá para entrar numa rua, noutra. Por exemplo, transportar mercadorias de trem de uma cidadezinha para outra é muito difícil. O trem ele não vai ter aquela versatilidade que um caminhãozinho tem, por exemplo. E também, de forma geral, ele é menos rápido do que o rodoviário. A ANTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É a agência que regula e fiscaliza o transporte rodoviário de pessoas e mercadorias e o transporte ferroviário de pessoas e mercadorias. É um órgão do governo aí por controlar o rodoviário e o ferroviário, regular e fiscalizar. Modal aéreo ou transporte aeroviário. Então, ele não é um transporte terrestre, ele é realizado no ar, na atmosfera, rede viária, as obras que precisam para que esse transporte possa acontecer, aeroportos, os móveis, avião, helicóptero. Vantagens: super rápido e seguro. Desvantagens: maior limite ao volume de carga, mais poluente e caro. Então, por exemplo, se for, vamos pensar de transportar um coração de São Paulo para Fortaleza. O ferroviário não vai servir, o rodoviário não vai servir, o mais adequado nesse caso seria o aéreo, por exemplo. Então, como eu disse, cada transporte tem a sua importância, todos têm vantagens e desvantagens. Modal aquaviário é o transporte realizado em corpos d'água. Se for em rios, é o que a gente chama de modal hidroviário ou fluvial. Se for no mar ou no oceano, é o transporte marítimo. Então, é realizado em corpos d'água. A rede viária, ou seja, para que esse transporte possa acontecer, precisa de portos. E no caso de rios que têm desníveis, precisam fazer umas obras chamadas eclusas, que são elevadores de navios para chegar no nível, para levar ou trazer ao nível do rio. Móveis do transporte aquaviário: balsas, barcas, navios. Como eu disse, esse transporte ele é subdividido em marítimo, que é a modalidade de transporte aquaviário, em que ocorre o deslocamento de cargas passageiros por mares e oceanos, e fluvial ou hidroviário, que é o transporte através de rios. Vantagens do aquaviário: é pouco poluente, capaz de transportar bastante quantidade de cargas, percorre longas distâncias, baixo risco de avarias ou prejuízos nas mercadorias. Por exemplo, para transportar carga lá da China para o Brasil, ou do Brasil para os Estados Unidos, é o aquaviário, do tipo marítimo. Não dá para levar de avião, ficaria caríssimo. Então, o mais vantajoso aí para longas distâncias é o aquaviário, mas ele tem desvantagens. Ele, de maneira geral, é pouco rápido. No caso dos rios, do transporte hidroviário, é muito dependente da navegabilidade dos rios. Se não for rios de planície, tem que fazer um monte de eclusa para poder o navio navegar ali. E é o segundo mais perigoso. O mais perigoso, o que mais mata, é o rodoviário. E o segundo mais perigoso é o aquaviário. E, por fim, um outro modal de transporte, cabe ressaltar que ele é apenas para transporte de mercadorias. Todos os outros que a gente viu transportam mercadorias ou pessoas. O rodoviário transporta mercadorias e pessoas. O ferroviário transporta mercadorias e pessoas. O aéreo transporta mercadorias e pessoas.
O aquaviário transporta mercadorias e pessoas. Esse, chamado dutoviário, ele só transporta, por enquanto, apenas mercadorias. Características do transporte dutoviário. É possibilitado por meio da implantação de dutos e tubos subterrâneos, submarinos ou mesmo aparentes. Esse transporte é possível basicamente pelo controle de pressão inserida nesses tubos ou dutos. Então é um modal que permite transporte a longas distâncias e em grandes quantidades. Apesar de ter uma alta despesa de implantação e um custo alto, tem um baixo custo operacional, ou melhor, e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional. Esse tipo de modal é recomendado para fluidos líquidos, gases e sólidos granulares. Por exemplo, o gás que nós compramos da Bolívia, gás aí para automóveis. Esse gás ele vem lá da Bolívia através do transporte dutoviário, por exemplo. Tipos de produtos transportados no modal dutoviário. Petróleo e seus derivados, algumas cargas como álcool, gás carbônico, trióxido de carbono, gás natural, minério, cimento, cereais. O transporte é feito por tubulações que têm bombas que impulsionam cargas sólidas ou em pó. Carvão, resíduos sólidos, esgoto, são os chamados dutos sanitários, até mesmo água potável. Enfim, são vários os produtos hoje transportados através desses dutos. Assim, nós concluímos a primeira parte da nossa aula de Geografia dos Transportes.